Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maite Barcelos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje aqui vim falar de novo sobre o tema ingenuidade, mas trazendo como exemplo uma triste história da Pipa, ai meu Deus, Pipa Baca. O nome dela é Giuseppina Pasqualino de Marineo, e ela era uma artista italiana e que adotou o nome de Pipa Bacca porque era um apelido dela de infância. No canal da Thaís Rory, ela conta direitinho toda a história da Pipa, desde quando ela nasceu, da família dela, dos pais dela, que era uma família de artistas, tudo como um conjunto da criação da Pipa que fez com que ela se tornasse também essa mulher ingênua. Né? A Pipa faleceu quando ela tinha 33 anos, a Pipa foi assassinada, a história dela é emblemática, ganhou, ela faleceu no ano de 2008 na cidade de Gebze, na Turquia, onde ela e uma amiga elas tinham um projeto de um experimento, né, social de que o ser humano é bom. Mas que esse experimento acabou que ele deu certo até chegar nessa cidade. Infelizmente, ela encontrou um elemento mau, uma pessoa ruim, e que fez uma maldade, uma atrocidade com a Pipa. Mas aqui para provar que o experimento dela, ela encontrou muitas pessoas boas que ajudaram. O experimento tinha um propósito, uma ideia bem bacana, mas que não é na realidade da nossa vida, é numa realidade no mundo infantil. Mas no mundo adulto, isso não existe. A gente tem que, desde criança, desde que nós nascemos, ensinar também para nossas crianças. Nós temos essa capacidade de perceber o bem e o mal, né? O lado bom e o lado ruim, o positivo e o negativo, que é essa polaridade que rege o mundo. Você vê, até para uma pilha funcionar, a gente precisa da polaridade positiva e da polaridade negativa. E é assim que nós coexistimos com a bondade e a maldade humana. Existe sim as pessoas muito boas, eu acredito que são a maioria, porque se a maioria fosse ruim, eu acho que a humanidade já não estaria mais aí viva, né? A gente já teria, nós mesmos entraríamos em extinção, nós iríamos nos extinguir. Foi até difícil para eu falar agora. Mas o exemplo da história da Pipa é muito interessante porque mostra a ingenuidade. E para mim, a ingenuidade, ela se resume a essa frase que me veio, assim, por um momento, me veio essa frase, que é assim: a ingenuidade, ela é igual à presa ferida na floresta para um predador faminto. Então, a pessoa ingênua, ela é um prato cheio para um psicopata, para uma pessoa ruim de natureza. Às vezes ela nem é um psicopata, mas ela tem ali esse instinto ruim dentro dela, né? De se a oportunidade revelar o caráter dela maldoso. E então a história da Pipa traz muito isso. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal da Thaís Rory, o título do vídeo, que ela traz bem, assim, ela exemplifica, ela traz toda a trajetória da Pipa e desde quando ela nasceu, a família dela, e todo o processo desse projeto social que começou na Itália, e da Itália elas iam pedindo carona, vestidas de noiva, porque era um símbolo, lá tem toda uma simbologia do porquê elas estão vestidas de noiva. Elas desenharam um vestido, elas fizeram todo o processo, o projeto. Como ela sabia que ela iria passar por países muçulmanos, ela até fez uma touca para cobrir os cabelos em respeito à cultura e à religião desses países, porque ela sabia como era a questão para as mulheres, como toda uma norma, né, de ser mulher nesses países. A Pipa, ela era uma artista, ela era uma ativista e ela era também feminista. E como todo idealista, ele acaba tendo aí um certo grau de, no caso dela, uma ingenuidade muito, muito forte,
porque uma mulher sair pedindo carona em países dominados também por uma guerra, devastados, na verdade, pelas guerras, que era o objetivo dela era passar nesses países com uma mensagem de paz. A ideia dela é muito bonita, muito interessante, mas eu achei muito perigosa também. Eu acho que ela poderia ter tido um pouco mais de precaução e segurança, pensar na segurança da vida dela, porque isso é o que faz com que a gente exista nesse mundo, né? Quando a gente se torna adulto, a gente precisa preservar, né? Esse instinto de autopreservação que nós temos, de não ter essa ingenuidade de acreditar em todo mundo. É muito perigoso pegar carona, não é uma coisa assim segura, principalmente sendo mulher e estando sozinhas. Ela começou, né, o projeto com uma amiga. Num determinado momento não fica claro por que elas se separam, então a amiga já tinha ido pro Líbano e ela ia para a Turquia, e da Turquia ela ia para o Líbano, e o objetivo final dessa viagem era chegar em Israel, na Terra Santa, em Jerusalém, que é onde terminava toda a o projeto dela, o projeto social. O canal do Rafael Guanabara, ele também fala resumidamente, mas ele não foca na pipa, ele foca no experimento social que ela decidiu fazer e todo o processo ali. Ele também traz que ele coloca a última carona, o experimento social que terminou em tragédia. Né? Mas se a gente olhar o experimento todo, ela passou por várias regiões e ela foi bem acolhida. Ela recebeu um ótimo tratamento, ela passou por várias coisas, experiências com as pessoas das regiões da onde ela passou, que foi que ela passou pela Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Bulgária e na Turquia, infelizmente, aconteceu isso. A população turca, o governo turco ficou em choque, pediu perdão, prenderam o assassino dela, que fez uma atrocidade com a pipa. Eu não quero relatar isso porque não é um objetivo aqui. O meu objetivo é falar sobre essa história emblemática, falar da ingenuidade do ser humano, da importância da gente orientar as crianças e os adolescentes sobre esse lado bom e o lado ruim do ser humano, da gente criar essa capacidade de perceber, né, essa percepção das segundas intenções, da gente trabalhar esse instinto de autopreservação, né, e que a ingenuidade ela não é uma virtude, pelo contrário, ela na fase adulta ela não é bem vista, ela não ajuda a gente, ela pelo contrário, ela nos coloca em sérios perigos e no caso você podendo vir até a morte, né? Porque você ser assassinado ou às vezes sofrer uma violência física, sexual, não morrer, mas passar por um trauma desse justamente por uma questão da ingenuidade, de confiar ou ter uma traição até financeira, de vir a falir e tudo. Na vida tudo faz parte de uma experiência de vida que a gente precisa passar, tudo é aprendizado, mas a gente também precisa aprender a ficar esperto, né? Ter essa sagacidade, porque a gente vive também numa romantização da ingenuidade, que você ser bonzinho é bom, não é questão de ser bonzinho, a ingenuidade ela não é generosidade, ela não é uma ação genuína, de quando você tem uma ação genuína de você ser autêntico. Mas você precisa estar esperto. O mundo é dos fortes, os fortes mentais, as pessoas que têm uma mentalidade forte, uma inteligência emocional. São essas pessoas que conseguem prosperar e progredir na vida, e não as pessoas ingênuas que vão para um lado bobo, você fica abobalhado, você é atropelado pela vida. E o exemplo de usar a história da pipa aqui é dos perigos também que as mulheres passam. Claro, muitas mulheres vão viajar sozinhas, vão passar por várias coisas e não vai acontecer nada. Mas não é algo assim seguro de se fazer, e não significa que você não vai fazer, mas você precisa se prevenir, se precaver.
trabalhar a sua segurança, ir com dinheiro extra para poder, se der algum problema, você ter como se virar, não ir para lugares, pegar carona com qualquer pessoa, estar sozinha em um ambiente, principalmente em países onde a cultura é muito diferente, é uma cultura que vê a mulher de uma maneira diferente, não aceita a liberdade feminina, não aceita a liberdade da mulher, principalmente da mulher ocidental. Mas a questão aqui que eu vim trazer é sobre a ingenuidade, né? Que basta uma fruta podre para prejudicar as pessoas boas, né? A importância de orientar e mostrar aos filhos a realidade da vida. Ser positivo, mas com discernimento, sem ignorar os perigos. Aprender a ver as segundas intenções, a não ignorar os fatos e a realidade da vida, a realidade de que existem perigos e pessoas perigosas, né? E é isso, eu queria trazer isso e a importância de ver a história dela, todo um processo, né, dessa romantização, essa idealização, né, do mundo maravilhoso, da pessoa artista, que tudo é lindo, maravilhoso. Sim, a gente pode ter uma visão positiva na vida, até mesmo quando coisas ruins acontecem com a gente se perguntar, para que isso está acontecendo? Tudo que acontece na minha vida, na nossa vida, é para o nosso melhor, é para fazer com que a gente aprenda e possa evoluir, mas tendo os pés no chão, a realidade, você está no mundo físico, você precisa ver a realidade da vida, estar esperto. A ingenuidade não é uma qualidade, não é uma virtude. A ingenuidade, pelo contrário, ela deixa a gente cego para a realidade da vida. E ficar romantizando as coisas não ajuda, não traz. O idealismo, ele é uma utopia. A gente precisa olhar a realidade como ela é. Então, esse é o meu conselho. Assistam o canal lá da Thaís Rory, onde ela fala e relata a história da Pipa, toda a trajetória do processo, do projeto dela, desde de quando ela nasce, a família dela, as irmãs, e a trajetória desse projeto social, e também do Rafael Guanabara. Eu vou deixar aqui na descrição, que vale a pena sim, e é importante a gente falar sobre isso, e que infelizmente aconteceu essa atrocidade com a Pipa. Ela foi assassinada aos 33 anos, sofreu uma violência terrível, e isso foi no ano de 2018, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês aqui a minha companheira de gravação de vídeos, que é a Luna, aqui ó, ela sempre fica aqui nesse cantinho, que é a cama dela, ela gosta de ficar aqui me acompanhando. E é isso, gente, fique com um grande abraço, e se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, vamos espalhar essa história e orientar os nossos jovens sobre os perigos da vida.